Pronto, muito bom dia a todos, o hino já vai ser compartilhado, que Deus abençoe a cada um que aqui conosco está, e na sequência do hino, irmão Odaí, nós vamos fazer 2 orações, eu quero fazer a primeira, o senhor faz a segunda, e já iniciar a mensagem. Amém? Aqueles que puderem, vamos ficar em reverência e vamos falar com o nosso Deus. Se você está aqui nesta manhã, é porque você é um convidado especial do Espírito Santo do Senhor. Atente-se à voz dele. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Paizinho, com o nosso coração cheio de alegria, porque o Senhor nos acordou, mesmo em um pequeno número, como louvamos, como cantamos, mas aqui estamos para te adorar. Aqui estamos, Pai, para aclamar o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, que tem crescido em nosso meio, que tem se manifestado em nós e através de nós. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir nos caminhos do Senhor. O teu servo, nesta manhã, foi um escolhido do Senhor para trazer a mensagem que o Senhor quer nos falar. Prepara-nos também, Senhor. O Senhor nos escolheu para estar aqui. Eu creio que cada um que entrou nessa sala é um escolhido do Senhor. Foi o Senhor que os trouxe. Então, Paizinho, por favor, prepara os nossos corações. Dá-nos a tua paz. Dá-nos a tua graça. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Daí seu microfone está fechado, caso esteja falando. Alô, bom dia. Bom dia. Te ouvimos. Pode orar, irmão. Sou eu já? Pode fazer a oração. Eu já fiz a Vamos orar. primeira e o senhor faz a segunda. Bondoso Deus e Pai, grande Criador dos céus e da terra, exaltado seja o seu nome, Senhor, entre todas as nações. Porque o Senhor criou, o Senhor redimiu e hoje está no tribunal do céu intercedendo por nós. E hoje temos a oportunidade de amanhecer com vida para nos preparar e receber o selo do teu santo sábado. Abençoe, Senhor, esse estudo, abençoe também os momentos que vamos passar aqui essa semana, que seja uma semana edificante para todos nós. Que teu Santo Espírito trabalhe em nossa mente, nosso coração, e que ele possa falar através de nós. Que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, nos esvaziar dos preconceitos, das ideias preconcebidas, para que possamos receber luz que vem do céu. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão Odair, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Deus seja louvado pela tua presença, pela tua companhia, disposição. A palavra do Senhor. A boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Então, sinta-se à vontade em nosso meio. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Eu ainda estou aprendendo. Deixa eu ver onde é que está aqui. Tá aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, espere para o final, às vezes, para a gente, porque às vezes a resposta vai estar no final, mas não está proibido participar, tá bom? Pode ficar tranquilo, irmão. Você tem os minutos para você explanar toda a mensagem e após, lá por volta das 10 para 6 horas, a gente tem um momento das considerações, uns 20 minutinhos, e então aí você vai receber muitas perguntas sim, viu? Pode ficar tranquilo. Tá. Vocês estão me visualizando ali na tela ou não? Está escuro. A gente consegue ver, mas tá um pouco escuro. Aliás, está bem escuro, né? É como se tivesse o céu noturno, sem lua. Sim, apareceu agora aí, sim. PowerPoint? Sim, Apareceu? preparação Então, para o tempo do fim. É essa tela mesmo escura que começa. Mas estão me vendo ou não? Não. Está verde a sua tela, eu não sei se é só para mim. Elô, você consegue me... Desculpa. Porque eu tenho uma telinha aqui, um adesivo que eu coloco na câmera aqui. Peraí, deixa eu tirar. Pronto, agora sim. Agora tudo certo. Bom dia a todos. Né? Ao vivo é assim, né? Então nós vamos começar hoje um estudo que vai durar toda essa semana. Nós vamos ver que a gente consegue chegar até o fim dele, né? Porque ele é bem detalhado, tem bastante informação e talvez a gente vai levar aí essa semana toda para a gente compartilhar. Irmã Heloísa já esteve aqui, né, irmã Heloísa? Conosco. E, aliás, muito prazer, aqui eu falo diretamente do Instituto Cristão de Educação, Vida e Saúde, aqui no Espírito Santo, onde a gente tem um projeto, né, de preparar famílias para saírem da cidade, famílias que não conhecem nada de vida no campo, não sabem como sair da cidade, não sabem como se manter no campo, como educar os filhos, como é a questão da alimentação e conhecimento profético e várias outras coisas mais. Esse projeto, ele acontece todo mês ímpar do ano, né? Esse mês de maio nós temos um que começa dia 20 e vai até dia 29, onde as famílias passam aqui 10 dias. A irmã Heloísa foi uma das convidadas, esteve conosco no mês de, acho que março, né, irmã Heloísa? Sim. E creio que tenha sido uma benção, né? E ela nos convidou para estar com vocês aqui. Além disso, a gente tem a escola missionária, onde nós preparamos pessoas para serem missionários, né? São 4 meses de internato, ficam aqui 4 meses conosco, a partir dos 16 anos,
e a idade final não tem, né? Tendo disposição, e começa em março e termina em junho, formatura do pessoal em julho, depois começa outra turma em agosto, e termina em novembro e se forma em dezembro, né? Então, que Deus abençoe o nosso estudo de hoje. Bom, o estudo que nós vamos falar hoje não é invenção minha, né? Isso é material bíblico e da nossa igreja. O autor desse estudo é o pastor Norman Gulley, que foi o mesmo autor dessa lição da Escola Sabatina, Preparação para o Tempo do Fim. E eu simplesmente tornei esse material mais fácil de ser compreendido, né? E com alguns detalhes a mais, com texto de Espírito de Profecia e também com mais ênfase, né? Para que a pessoa leiga possa compreender mais. E se alguém quiser o material, eu tenho ele escrito, o material original, né? E, então não é material meu, né? É da igreja, é do nosso povo. Então, que Deus os abençoe. Eu não sei, vou fazer 3 perguntas para os irmãos e vocês podem responder aí as suas questões, né? E pensando nessas 3 perguntas que vai ser respondida ao final de todo esse estudo. Mas nós, como povo e como igreja, estamos aguardando um grande evento, né? E que evento é esse que nós estamos aguardando como povo? A maioria do povo, né? Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, né? E também como igreja e como povo, como mundo, até o mundo evangélico, né? Está aguardando esse evento que é a volta do Senhor Jesus, e muitos também estão se preparando para também um grande evento, que também é a volta de Cristo. E a maioria do povo crê que é Jesus que vem como ladrão, né? E eu vou responder essas 3 perguntas para vocês durante esse estudo. Para o que nós devemos nos preparar? O que devemos aguardar? E quem é que vem? Quando é que vem o ladrão? Porque talvez se nós hoje estivermos nos preparando para a vinda de Cristo, aguardando a vinda de Cristo, e Cristo vier como ladrão para nós, é bem provável que nós estejamos entre os perdidos, entre aqueles que não serão salvos. Então, eu não sei quantos de vocês já leram esse termo, né? O ladrão na noite, né? Talvez você já tenha passado, já tenha visto alguém falar, mas talvez você não tenha se atentado para essa mensagem que Deus mandou para o seu povo. Sujo. E qual é a mensagem, então, que Deus tem para nós, dentro desse contexto? O outro segundo advento. Muitos de nós estudamos e sabemos sobre o advento de Cristo, que foi o primeiro. Quando ele veio, como Isaías 53 descreveu, como um servo sofredor, né? Veio e passou pela morte, a morte de cruz, e ascendeu ao céu, e hoje está lá intercedendo por nós. Mas e o outro segundo advento? Será que você já prestou atenção nisso, já estudou sobre isso, já leu sobre isso? Porque o que seria esse outro segundo advento? Então, vamos ver se algumas pessoas também fizeram o mesmo que nós estamos fazendo hoje. Será que em 22 de outubro um grupo de pessoas se preparou para a vinda de Cristo? Será que nessa data um grupo de pessoas estava aguardando a vinda de Cristo? E será que o ladrão veio para muitos nesse período? Então nós estamos vendo que outras pessoas fizeram o mesmo que nós estamos fazendo hoje, nos preparando, aguardando e esperando o ladrão. Mas não só eles também passaram por isso, mas também um outro grupo, né? Mas será que eles erraram a data? A data não estava errada, a data estava correta. O que eles erraram, então? Eles erraram o evento. Se prepararam na data certa, mas o evento não era aquele. E aí tem um outro grupo também que passou pela mesma situação, que foram os discípulos. Eles se prepararam para o reino ser instalado aqui nessa terra, um reino temporal, se prepararam para ser ministro desse reino, e ele veio sobre eles, sobre a situação, uma grande decepção. Então, tanto os mileritas quanto os discípulos tiveram uma grande decepção porque se prepararam e aguardaram o evento errado. A grande pergunta para nós hoje é: será que isso pode tornar a estar acontecendo? Se nós analisarmos hoje, nós vemos que muitos de nós estamos nos preparando, aguardando e esperando o evento errado.
E isso vai ser uma grande decepção para muitos, né? Porque se preparar para o evento errado significa que eu posso ser pego de surpresa, ou seja, o ladrão pode vir sobre mim e eu não estar pronto. Aguardar o evento errado vai me causar a mesma coisa. Então, o que nós vamos ver hoje é, assim como os cristãos tiveram um sinal que indicava o fim de Jerusalém, que sinal era esse, irmãos? Qual é o sinal que indicava o fim de Jerusalém? Quem se manifesta? Alô? Está me ouvindo? O cerco da cidade? O cerco de Jerusalém, exatamente. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Então tá bom. Então, assim como os cristãos tiveram um sinal que indicava o fim de Jerusalém, que era o sinal, era o quê? O cerco de Jerusalém que está lá descrito em Lucas 21. Este era um sinal para quê? Para que o povo saísse da cidade. Era o último sinal. Quem não saísse ia ficar. Então, no cerco de Jerusalém, os exércitos romanos vieram e cercaram a cidade e, e ninguém tinha como sair de lá. Agora, preste atenção num detalhe. Como que você interpretaria essa profecia se você estivesse vivendo lá? O sinal era a cidade ser cercada. Se a cidade vai ser cercada, como é que a gente vai sair? Imagine como que as pessoas ficavam pensando. Bom, o cerco é o sinal para a gente sair. Mas se o cerco é o sinal para sair, como é que eu vou sair se a cidade está cercada? E agora eu faço uma pergunta para vocês. Quantos cercos havia preditos? Quantos cercos aconteceram? Quais são os cercos que aconteceram em Jerusalém? Nessa profecia, eram dois cercos. O cerco externo, que era Roma, que ia cercar a cidade, e havia um cerco interno, porque as pessoas acham que o cerco era só externo. Quando os exércitos vieram, os exércitos israelitas, dentro da cidade, trancaram os portões para que ninguém saísse e ninguém entrasse. Então havia um cerco interno e havia um cerco externo. O externo era provocado por Roma e o interno provocado pelos próprios soldados israelitas, que fecharam os portões e não permitia que ninguém entrasse e saísse. Então, se havia esse cerco, como é que as pessoas iam fazer para sair? Se você estivesse lá, como é que você interpretaria essa profecia desse cerco para sair da cidade? Então, é isso que nós vamos estudar hoje, para a gente entender o que Deus tem de mensagem para nós. Então, dentro desse cerco, o cerco de Roma, havia um cerco interno e um cerco externo. Isso fica bem claro para nós. Quem é o cerco externo? A gente já identificou, é Roma. E quem é o cerco interno? Veja que o cerco interno foi causado pelos próprios soldados e ordem dos líderes do povo daquela época, o povo de Israel. Então, a liderança fechou o cerco para que nem ninguém saísse. E eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês, que isso representa, a São Artista, que isso representa, no nosso tempo, isso ia acontecer. Isso, o cerco de Jerusalém era uma representação do que ia acontecer conosco no tempo do fim. Então, nós sabemos que o cerco externo vai acontecer guiado por Roma, e o cerco interno vai acontecer guiado pela nossa própria liderança. E eu não estou falando aqui de liderança, pastores, eu estou falando de pessoas de dentro. Então, por exemplo, quando você fala assim, quando você pensa assim, vamos sair da cidade e vamos para o campo. Quem são os primeiros a dizer para você não sair? São os internos ou externos? Quem dificulta para você sair? E eu vou dizer uma coisa bem séria para você. Para mim, nós estamos vivendo hoje o primeiro cerco. O primeiro cerco, aqueles que não saírem, não vão conseguir sair mais. Essa pandemia mundial cercou as pessoas dentro das cidades e dentro das suas casas, que elas não puderam mais sair. Mas quando esse cerco for liberado, aqueles que não saírem, quando vier o segundo cerco, não vão conseguir sair mais. É isso que eu tenho visto no escrito de profecia, nos eventos finais, no grande conflito. Então, o primeiro cerco, ele é externo e vem de Roma. O outro cerco, ele é interno. Pessoas da família, da igreja, pessoas que tentam forçar você a não sair da cidade.
Porque quem ficou na cidade, depois que veio o segundo cerco, eles não saíram mais. Morreram lá dentro da cidade. Então, o que aconteceu neste cerco? Então, nós vemos aqui que quando veio o segundo cerco, e é interessante que os soldados israelitas ali em cima do muro, ali, quando eles jogaram coisas nos soldados que estavam fora, Flávio Josefo diz que os soldados israelitas subiam em cima dos muros e lançavam nos soldados romanos que estavam fora pão. Olha que coisa, irmãos. Não eram flechas, lançavam pão. Como que dizendo, nós temos alimento suficiente para ficar aqui dentro e vocês podem ficar aí quanto tempo vocês quiserem que nós não vamos ter problemas. Vocês não vão conseguir invadir a nossa cidade. Então veio a ordem de Roma para os exércitos romanos voltarem. Quando eles voltam para Roma, os israelitas, os soldados, entendem que Roma está se acovardando e eles saem, abrem os portões e saem para perseguir esses soldados e mataram vários soldados que estavam atrás do exército. Isso enfureceu o general, mas ele não voltou atrás para guerrear, ele continuou porque ele tinha que ir para Roma. E o que aconteceu? Vocês têm ideia de quanto tempo levou para vir o segundo cerco? Então, olha só, o portão estava trancado, ninguém saía, pelo exército de dentro. O exército de fora estava lá fora, o exército romano, e ele estava lá fora cercando a cidade. Quando o exército de fora sai do cerco, ainda assim o povo de Deus que estava dentro da cidade não conseguia sair. E agora, quando o exército israelita abre os portões e vai atrás dos soldados, então a cidade fica aberta e desguarnecida. Aí os cristãos entenderam, esse é o sinal para sairmos. Então eles estavam vendo o cumprimento profético, vendo os acontecimentos, e quando deu o momento, eles saíram. Então, eles estavam atentos ao cumprimento da profecia. Sr. White disse que nenhum cristão morreu dentro da cidade. Todos eles saíram e foram para onde? Para as montanhas, para o campo. E aí, quando eles saíram, eles fugiram das cidades. O exército israelita, quando voltou, os cristãos não estavam mais dentro da cidade. Todos tinham saído. Eles fugiram para os montes e para o campo. E aí, quando eles fugiram, o exército romano levou quanto tempo para voltar? O exército romano levou 3 anos e meio para voltar para o segundo cerco. Ou seja, 3 anos e meio em dias, sabe quanto tempo dá? 1.260 dias. Então, no ano, eles cercaram, 3 anos e meio depois, ou seja, 1.260 dias depois, eles voltam e cercam novamente a cidade e agora ninguém mais sai. E o que eles fazem quando eles cercam a cidade? Eles simplesmente proíbem as pessoas de entrar e sair. E o que aconteceu? Quando o cerco veio, o segundo cerco veio, era um cerco onde estava acontecendo uma festa em Jerusalém. Então, milhares de pessoas que não moravam na cidade, estavam na cidade para participar dessa festa, entre aspas, religiosa, que era uma festa das festas do santuário, aquela que a gente vê na Bíblia. Então, eles estavam todos lá dentro, os que moravam na cidade e os de fora. Ou seja, o cerco, quando veio, proibiu-os de entrar e de sair. A comida acabou rapidamente. E a Bíblia diz que as mães trocavam seus filhos para um a comer o outro. Você já parou para pensar? Que tipo de fome levaria você a trocar o seu filho com outra mãe para se alimentar do filho dela e ela se alimentar do seu filho? Vocês vejam hoje que quando a gente olha para a África, um país sofrido. Bom dia, filho. Tudo bem? O pai está fazendo palestra aqui. E aí, quando a gente olha para a África, as mães sofridas, magras, sem só pele e osso, mas com o seu bebezinho no colo, também só pele e osso, e ele ali mamando no peito dessa mãe. Será que essa mãe está com fome? Porque olha só que coisa. Elas estando com fome, ainda assim não trocam seus filhos.
Então, o que aconteceu lá em Jerusalém? Por que o povo de Deus, o povo que se dizia o povo de Deus, eram os adventistas da época, trocavam, as mães trocaram os seus filhos e os pais não fizeram nada? Irmãos, lendo o relato, o que dá a entender é que quando Deus deu a mensagem para esse povo, eles rejeitaram essa mensagem 3 anos e meio antes. E rejeitando essa mensagem de sair de dentro da cidade e ir para o campo, eles foram selados com o selo de Deus, os que saíram, e aqueles que permaneceram perderam o selo de Deus. E como perderam o selo de Deus, o Espírito Santo foi retirado. E por isso estas mães fizeram exatamente isso. Todos os que morreram dentro da cidade morreram perdidos para a eternidade. Então as mães perderam o poder de consciência e de livre-arbítrio e de escolha. Então Satanás tomou posse de todos eles, todos que estavam dentro da cidade. E então houve ali um endemoniamento coletivo dentro da cidade, possessão demoníaca, que é o mesmo que vai acontecer em breve. Porque Apocalipse diz assim que também os filhos vão entregar, Mateus diz assim que os filhos vão entregar os seus pais à morte. E os pais vão entregar os seus filhos à morte, achando que estão fazendo uma obra para Deus. É quando o Espírito Santo é retirado. Assim também isso vai se repetir em nossos dias, no nosso tempo. Então, um endemoniamento coletivo e mundial vai acontecer em breve, porque aqueles que não recebem o selo de Deus, não recebem o Espírito Santo, vão receber o quê? O selo de Satanás e a sua posse, e vão se tornar endemoniados. Já parou para pensar nisso, irmãos? Como será essa situação? Será que nós estamos, entre aspas, nos preparando e prontos para viver esses momentos que vão se seguir à nossa frente? E é sobre isso que nós vamos estudar durante essa semana. Então, este cerco, o primeiro cerco, eu digo para vocês o que eu entendo hoje. Eu posso estar enganado, tá bom? Mas o que eu entendo hoje é que essa pandemia é o sinal do primeiro cerco. Aqueles que não saírem das cidades vão ser pegos no segundo cerco. E no segundo cerco não tem escapatória. Eu não estou dizendo para você que você é obrigado a sair da cidade. Eu estou dizendo que algumas pessoas não terão condições de sair da cidade. Mas eu pergunto, você se rebela contra a mensagem de Deus sobre a questão de vida no campo? Ou você aceita? Senhor, eu aceito essa mensagem, eu não tenho condições, não tenho dinheiro, não sei como ir, não sei para onde ir, mas eu aceito essa mensagem. Então, você não é um rebelde em relação à mensagem. E Deus pode te salvar em qualquer lugar. Não precisa ser no campo. Ele pode salvar também na cidade. A questão é se você está rebelado contra a mensagem que Deus dá. E são várias, né? Mensagem de saúde, mensagem de vida no campo, de educação de filhos, várias mensagens do vestuário, da música, que Deus dá e deu para o seu povo neste tempo que nós estamos vivendo. Então, você pode até estar na cidade, mas não se rebele contra a mensagem. Você precisa entender qual é a mensagem de Deus e se colocar no centro da vontade de Deus. Falar, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Se o Senhor quiser e deseja que eu vá para o campo, eu estou à sua disposição. Estou à sua disposição para fazer a reforma de saúde, estou à sua disposição para fazer a reforma do vestuário, reforma da música. Eu estou à disposição para não me rebelar contra a tua mensagem. É isso que nós vamos ter em mente. E aí, assim como os cristãos, os adventistas hoje também aguardam um importante sinal para sair. Veja que lá eles tinham um sinal. O sinal era o cerco. Qual o sinal que hoje nós estamos, entre aspas, aguardando para sair das cidades? Qual é esse sinal? E eu digo para vocês que esse sinal, eu entendo que hoje é o sinal que muitos estão aguardando para se prepararem, para se consagrarem, é o sinal que é o decreto dominical. Filho, faz favor, papai. Busca um pedaço bem grande de detergente, papai, por favor. Então, esse sinal que muitos estão aguardando para, entre aspas, se consagrarem a Deus, para se prepararem, é o que muitos estão aguardando hoje. E isso, assim como o decreto dominical irá causar, o que o decreto vai causar na igreja adventista? Vai causar um despertamento. Ou seja, quando o decreto, esse é o sinal que todo mundo está aguardando para se preparar. Quando vier o decreto, então eu vou me preparar.
Quando vier o decreto, eu vou sair para o campo. Quando vier o decreto, eu vou fazer reforma de saúde. Quando vier o decreto, eu vou fazer reforma de educação. Quando vier o decreto, eu vou parar de ouvir certas músicas, eu vou parar de assistir certas coisas, eu vou parar de comer certas coisas. Ou seja, esse decreto é o que vai, entre aspas, startar todo o processo de santificação da igreja. É o que muitos estão pensando hoje. Alguns até dizem que quando vier o decreto dominical, que o Espírito Santo vai dar um poder adicional para você vencer todos os seus pecados, e confessar todos os seus pecados. Muito obrigado. Desculpa, irmãos. Eu levantei cedo aqui, molhei o cabelo. Só um minutinho. Então, isso vai causar um despertamento no meio do povo de Deus. E aí, a partir desse sinal, há uma sequência de eventos até o aparecimento de Jesus nas nuvens dos céus. Bom dia, Dandé. Tudo bem, filho? Meus meninos estão todos acordando aqui e já estão vindo para cá, porque a mamãe já desceu e já está lá na cozinha preparando o alimento para o pessoal. Bom dia. Bom dia. Então tá bom, fica quietinho aí, tá bom? Então tá. Quais são esses eventos? Qual a sequência desses eventos? Este nós vamos começar a ver agora. Então, nós olhando hoje, nos dias de hoje, qual a sequência de eventos que tem no passado e que avança para o futuro? E como eles acontecem? Então, hoje, nós estamos aguardando e está acontecendo um reavivamento e uma reforma. Veja que Satanás sempre trabalha com um movimento pendular, né? Deus quer sempre trazer esse movimento para o centro, Satanás sempre leva para o movimento pendular. Então, olha só, uma hora é só reavivamento. Então, só fala de Espírito Santo e só fala de reavivamento. Mas sem a reforma, que é o outro movimento. Então, Satanás uma hora está levando o povo para a reforma, é só reforma. Só lei, 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 lei. E o outro lado é só revivamento, é só amor, a graça, 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 graça. Deus quer trazer as duas coisas junto, unir reforma e reavivamento. Quando essas duas coisas acontecerem juntas, Deus pode atuar então no meio do seu povo e levar o seu povo aos eventos finais e aos fim do cerco. Quando eu digo do cerco, eu falo do julgamento. Então, a igreja precisa juntar essas duas coisas, reavivamento e reforma. E quando isso acontece, o pai precisa que você fique em silêncio, tá bom? Porque está transmitindo, tá? Vai acontecer o quê? Uma sacudidura interna. Então, um reavivamento interno com uma reforma interna junto, ok? Veja que Satanás sempre leva esses dois movimentos pendulares, né? Então, por exemplo, chegou no tempo dos judeus, eles se focaram o quê? Jesus era tão humano que não podia ser Deus. No nosso tempo, Jesus é tão Deus que não pode ser humano. Então, é as duas coisas se unirem. No tempo de Jesus, os judeus foram levados por Satanás a se focarem nas profecias que falavam de Jesus, rei vitorioso, valente, juiz implacável, e se esqueceram do servo sofredor, que viria, que amaria, que se envolveria com seu povo e que morreria numa cruz. Então, Satanás levou eles a se focarem só nas profecias do futuro, que apontavam para um rei, um juiz implacável. Satanás hoje está fazendo o contrário conosco. Ele nos leva para o outro lado, para a cruz, e se esquece que hoje nós fomos chamados para convidar o povo para um dia de juízo. Um rei vitorioso e valente está prestes a vir e vai julgar o seu povo. Então, nós precisamos unir essas duas coisas no movimento pendular. Quando olha só, no decreto dominical, Satanás hoje está dizendo o quê? Não, a hora de sair das cidades é lá no decreto, lá na frente, não é agora. Nós vamos ver já o que Satanás vai fazer. Então, essa reforma e reavivamento, quando acontecem juntas, ela causa internamente, na igreja interna, uma sacudidura. E essa sacudidura vai levar também a um selamento interno. Então, Deus começa a selar o seu povo, que é por onde ele começa o julgamento do seu povo, aqui internamente. Então, ele começa a selar o seu povo internamente. E esse selamento interno leva também a chuva serôdia, que vai cair sobre os selados, não sobre aqueles que não estão selados. Ok? Deus não vai derramar sua chuva sobre pessoas que não consagraram a sua vida na chuva temporã, não fizeram as reformas na chuva temporã. Então, a chuva serôdia vem, e aí o que acontece? Começa uma forte proclamação da verdade para o nosso tempo. Isso internamente.
E isso vai causar o quê? Uma sacudidura, então, interna. Depois disso, vem o DD, que é o quê? O decreto dominical. Irmãos, vocês acham que o Satanás está interessado no decreto dominical? Nenhum interesse ele tem no decreto dominical. Satanás, e a gente diz o quê? Olha, quando vier o decreto, eu vou me santificar. Olha só as ideias que Satanás coloca na nossa mente, as ideias preconcebidas. Bom, quando vier o decreto, eu vou receber a chuva serôdia, que eu vou poder me santificar. Então, quem vai promulgar o decreto? Satanás diz que Satanás é que vai guiar o povo, a nação, para solicitar para a igreja, para que a igreja, não falo igreja antiga, a igreja romana, faça um decreto por meio do Estado, proibindo as pessoas de guardar outro dia, a não ser o domingo. Proibindo de comprar e vender. Então, as pessoas acham que quando isso acontecer, é que o Espírito Santo vai ser derramado. Não é isso, irmãos. O Satanás não tem interesse nenhum em decreto dominical, porque isso seria a derrota dele. Então eu digo, olha, o decreto dominical vai me santificar. Satanás, não, se você se santificar, acabou a minha batalha. Eu não tenho mais como sobreviver aqui. Então, para que Satanás tem interesse? Ele não tem interesse. O decreto dominical, ele vem porque já existe um povo pronto e preparado, selado, e que agora vai avançar. E Satanás agora não tem outro meio de cercá-los a não ser o seu último recurso, que é o decreto dominical. Então, aguardar o decreto para então se preparar é simplesmente se declarar perdido. Porque o decreto dominical, ele não vem para aqueles que vão se preparar. Ele vem porque existe um povo que está pronto, está selado, e que agora vai avançar, mesmo com o decreto dominical. Então, depois do decreto dominical, quando acontece o decreto dominical, o que acontece? Para onde vão as pessoas? Filhinho, senta, por favor. Tá bom? Então, para onde vão as pessoas? Hoje Deus diz uma mensagem. Olha o movimento pendular de novo. Deus está dizendo hoje, vá para o campo. Essa é a mensagem de Deus para o seu povo. Saia das cidades e vá para o campo. Satanás diz o quê? Não, espera. Vai quando vier o decreto. No decreto você vai. Então, olha só o que vai acontecer. Quando vier o decreto, o que vai acontecer? Quem está no campo vai para onde? As pessoas vão dizer, vamos fugir para as montanhas. Não. Quem está no campo, no decreto dominical, ele vai para a cidade. Olha aqui, e quem está na cidade dizendo hoje, olha, no decreto que a gente vai para o campo. Vai para onde? Vai para o campo. Olha o movimento pendular acontecendo. Então, Satanás sempre leva o povo a acreditar numa outra ideia diferente da de Deus. Deus diz hoje, vai para o campo. As pessoas, não, fica na cidade e espera o decreto. Quando vier o decreto, Deus diz para o seu povo, vai para a cidade. As pessoas, mas como assim, irmão? Vai para a cidade? Onde está escrito isso? Irmãos, quando vier o decreto dominical, milhares vão se converter na cidade por causa do quê? Por causa daqueles que saíram e foram para a cidade para pregar. É hora de dar o alto clamor. No decreto dominical não é hora de procurar sítio, não é hora de plantar, não é hora de se preparar. No decreto dominical é hora da gente sair para dar o alto clamor, para preparar pessoas que estão lá fora, nas cidades, que virão aos milhares. A senhora diz que virão aos milhares. Então veja que o movimento pendular e vai estar acontecendo. Então, no decreto dominical, quem está na cidade vai para o campo. Deixa de dar o alto clamor nas cidades, porque está fugindo agora. Agora é hora de sair, que é a mensagem daqueles que hoje dizem que tem que ficar na cidade. E quando chegar o decreto dominical, aqueles que estão no campo, não é que eles vão abandonar o seu campo, a senhora diz que eles vão sair dos seus lugares e vão para a cidade dar o alto clamor e voltam para casa. Alguns voltarão e outros não, porque vão ser mortos lá na cidade, vão ser presos. Mas eles vão para a cidade para dar o alto clamor, porque milhares vão se converter e vão aceitar a mensagem e vão aceitar o sábado como dia de guarda e vão morrer como mártires. Então, veja que o movimento pendular também vai acontecer depois, quando vier o decreto dominical. Aí, começa uma perseguição. Quando sai o decreto dominical, vai começar uma perseguição externa, porque a interna já estava acontecendo lá no Reavivamento e Reforma, dentro da igreja. Os fiéis vão ser perseguidos, vão ser excluídos, vão ser taxados de hereges dentro da igreja primeiro. É o que está lá em Mateus. Primeiro nós somos levados às sinagogas, julgados nas sinagogas, depois levados para o Estado nos julgar. E quem vai ser os nossos piores inimigos? A gente é bem clara dizer isso. Não tenha medo de dizer isso, irmãos. É o que está escrito. É o que Deus revelou para nós. Ele diz que os nossos piores inimigos serão os internos.
serão aqueles que vão nos levar ao julgamento e vão nos entregar para ser condenados, porque já fomos condenados por eles lá internamente. Então, vai começar essa perseguição, ela vai crescendo, ela não começa já grande, ela vai crescendo e vai ter um momento que ela vai parar. E aí começa então o alto clamor e começa o selamento externo. E o selamento externo vai levar também a uma sacudidura geral, mundial agora. E aí virão os mártires. Então, veja que começa primeiro na igreja, né? Então, reavivamento e reforma na igreja, no povo de Deus, uma sacudidura interna, um selamento interno, a chuva será então é derramada sobre esses, começa uma forte proclamação, e então o decreto dominical vem para cercar essa forte proclamação da verdade, e depois disso vem um alto clamor externo para todo mundo, porque esses que receberam o selo de Deus ali na igreja vão dar o sonido certo à trombeta e vão pregar. Depois começa um selamento externo, porque o interno já começou, porque o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. Então já terminou o julgamento da igreja e agora ela começa a julgar Deus começa a julgar os de fora e pedir que eles tomem posição. E começa a selar externamente. E depois desse selamento começa uma sacudidura geral, porque agora é mundial. Não é mais só no meio do povo de Deus. E aí virão os mártires, que vão morrer por causa dessa mensagem. E então a porta da graça se fecha para os externos, e mundialmente. E aí, nesta sequência, começa um tempo de angústia. E esse tempo de angústia, ele vai crescendo, vai se avolumando conforme ele vai avançando. Então, quando fecha a porta da graça, os 4 anjos, que estão segurando os 4 ventos, soltam esses 4 ventos, e Deus então libera os 7 anjos com as 7 últimas pragas. E aí começa o derramamento das 7 últimas pragas no mundo. Então Deus dá um sinal de que a porta da graça se fechou mundialmente. E o sinal que Deus dá mundialmente que a porta da graça se fechou é a primeira praga. Ellen White diz em Eventos Finais e Grande Conflito que quando Deus termina o seu ministério no santuário celestial, ele lança o incensário, e quando ele lança o incensário, por quê? Porque chegou um anjo da terra dizendo, olha, estão todos selados e enumerados, está terminada a obra de selamento. Então Jesus lança o incensário, tira as vestes sacerdotais e coloca as vestes de rei reais, e agora ele lhe solta os 4 anjos, e esses 4 anjos soltam os 7 últimas pragas. Então, o sinal de que não há mais intercessão e o julgamento está encerrado. Então, quem está salvo, é o edito de Deus, né? O salvo continue santificando e o ímpio continue na sua impiedade. Não tem mais intercessor agora sobre o homem. E aí encerra o processo de julgamento. E aí começa a primeira praga, que é o sinal de que a gente agora deve fazer o quê? A primeira praga é um outro sinal. É o sinal de fazer o quê? É o sinal de sair de onde nós estamos e fuga. Agora é fugir para se esconder. Por quê? Não tem mais pregação do evangelho, não precisa mais. Por quê? Porque ninguém mais se converte. Ninguém mais se salva e ninguém mais se perde. Quem está selado vai estar salvo, quem está perdido não tem mais retorno, não tem mais mudança de sentença. Então agora Deus falou assim, não precisa mais pregar, porque o mundo já foi sentenciado, e agora vocês devem fugir e se esconder nas montanhas, nas cavernas, e agora é hora de se esconder. Não é mais... Então as pessoas falam assim, a vida no campo é para se esconder agora? Não, não é para se esconder, agora é para se preparar. Porque haverá um tempo antes do fechamento da porta da graça em que nós vamos ter que nos manter sem comprar e sem vender. Porque o decreto dominical vai durar um período de tempo. Eu tenho uma ideia de quando dura esse tempo, mas eu não tenho como afirmar isso biblicamente pelo Espírito de Profecia. É como eu entendo. Mas quando sai o decreto dominical, dura um tempo que não é pequeno, onde nós sobrevivemos com aquilo que nós temos na nossa casa, no campo. É por isso que Deus fala para a gente ir para o campo, para a gente ter o nosso próprio alimento, ter a nossa própria água. E a Senhora diz que aqueles que estiverem vivendo nesse tempo, com sua família no campo, serão reis e rainhas. Então, a mensagem de vida no campo é uma mensagem de preparação para chegar nesse tempo. Porque nas cidades vai ser muito difícil. E nós estamos chegando nesse tempo, irmão. A Senhora diz que a questão do alimento vai ser bem séria. E se você não tiver o seu próprio alimento,
você vai ter dificuldades de conseguir isso. E começa, então, o tempo de angústia, e depois da quarta praga cair, vem o decreto de morte. Então, caem as primeiras pragas, 4 primeiras, e essas 4 primeiras são locais, não são mundiais. As pessoas interpretam, então as pragas todas são mundiais? Não, as pragas são locais, mas só as 4 primeiras, porque as 3 últimas, elas são universais, ou seja, é em toda a Terra. Então, as 4 primeiras, Sr. White diz que ela descreve num capítulo do Grande Conflito, quando ela descreve a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, quando ela termina de descrever a quarta praga, ela diz assim, estas pragas, quais? Essas 4, não são universais, são locais. Porque, do contrário, toda a Terra seria exterminada. Mas quando você vê a descrição no outro capítulo, ela vai descrever as 3 últimas pragas, da quinta, sexta e sétima praga, ela diz que essas pragas são universais, ou seja, acontece no mundo inteiro. Então começa um tempo de angústia, e aí a fuga das cidades, e começa a angústia de Jacó. E a senhora diz que a angústia de Jacó só passa por ela os 144 mil. É claro, eu vou mostrar os textos aqui na frente, logo mais. Então a angústia de Jacó, quem passa por ela são os 144 mil. E aí, essa perseguição, ela acontece, né? A perseguição vai se avolumando, conforme disse essa setinha verde, mas a perseguição não vai até o fim. Ela termina no momento antes da vinda de Cristo, que é quando os ímpios vão entender que o quê? Que eles foram sentenciados à morte e eles estão errados, e que aquele pequeno povo, guardador do sábado, é quem está certo. Então, quando é que isso acontece? Existe um momento que isso acontece, Deus dá um sinal que isso acontece. E este sinal que Deus dá é para quê? Para mostrar quem está salvo e quem está perdido. E então cessa-se a perseguição do povo de Deus. A pergunta que eu faço para você hoje, você sabe qual é este sinal que Deus dá que encerra a perseguição do povo de Deus? Você gostaria de saber? Se você gostaria, amanhã, às 5 horas da manhã, nós estaremos aqui para continuar esse estudo, tá bom? E eu encerro essa parte agora. Não sei se eu já devo orar ou se eu devo abrir para as perguntas. Nós vamos orar, irmão. Nesse momento nós teremos os voluntários. Quem gostaria de orar, agradecendo a Deus por essa maravilhosa mensagem, eu posso ver as mãozinhas aí para as orações. Eu preciso de um voluntário. O irmão Odaí faz a primeira oração. Rutinha, você está conosco, você pode fazer... Vamos deixar a Jeane fazer hoje a cantada? Você pode, Jeane? Jeane, Posso minha amiga, sim. Posso louvados, sim. louvado seja Deus. Muito obrigada. A Daniele Nunes vai fazer a segunda. Aqueles que puderem ficar de joelho. Irmão Odaí, você pode já fazer, sim, a primeira oração. Daniele, você faz a segunda, na sequência do irmão Odaí, e a Jeane faz a terceira cantada, como de costume. Então, oremos. Santo e poderoso Deus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui estudando a tua palavra, que nós possamos compreender ao fim dessa semana o tempo que estamos vivendo, o momento da história que estamos vivendo, para que possamos tomar posição ao teu lado e não sermos enganados, Senhor. Abençoe o teu povo, a tua igreja, os teus líderes, os pastores, e tira do meio de nós, Senhor, tudo aquilo que nos tem impedido de avançar no crescimento da nossa vida espiritual. Sejam qualquer coisa, Senhor, que nós possamos nos livrar dessas coisas e consagrarmos a Ti. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, Pai amado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Continuando, Senhor, na tua presença, nós queremos, Pai, te agradecer com o coração alegre por esse conhecimento revelado, Senhor. Obrigada por despertar-nos a tempo. Obrigada, Senhor, por nos revelar todo o panorama profético, tudo aquilo que está para acontecer. E obrigada porque o teu Santo Espírito tem incomodado a cada um e tem despertado o seu povo, Senhor. Continue nessa obra, Pai. Nos ajude a diariamente nos santificar. Amém. Pai, nós queremos estar firmes de pé diante desses acontecimentos, mas sabemos que isso só será possível se nós estivermos nos apegados a Ti. Nos ajude neste processo, nessa caminhada.
Entregamos todas as nossas vidas em tuas mãos e também dos nossos familiares. Nos ajude, Senhor, a estarmos firmes e inabaláveis. Obrigada por tudo. Nos dê um dia na tua presença e nos ajude a hoje a nos santificarmos. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento, então, nós vamos para as considerações. E não tendo ainda nenhuma mãozinha levantada, eu imagino que todo mundo esteja aí, assim, em êxtase, né? Que cada dia Deus traz para nós mensagens mais fortes e Ele vem nos preparando dia após dia para receber essas mensagens. E eu louvo a Deus por isso. Se alguém tiver aí o desejo, né, de dizer o que o Espírito Santo falou ao seu coração, ou mesmo de fazer uma pergunta, a irmã Cida, a irmã Evanice, com certeza está todo mundo aí ansioso, desejoso, né? A irmã Cida pode abrir seu microfone, seja bem-vinda, minha irmã, Deus seja louvado. Na sequência, a irmã Evanice pode falar também. Amém. Eu quero, né, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, porque há muito tempo que eu não estou entrando problema aqui na internet, mas hoje eu orei e pedi ao Espírito Santo, Deus, faça com que o celular do meu esposo pegue para que eu possa assistir. E eu creio que isso foi obra dele mesmo, né, ouviu as minhas orações. Estou muito feliz de estar aqui. Agora, uma coisa que eu sempre eu falo assim, às vezes na igreja, que é o que o irmão estava falando aí. A gente fica esperando vir acontecer as coisas para a gente santificar. E muitas vezes, quando a gente vai falar com alguns irmãos da igreja, assim, não, isso não é para agora, não. Se você ficar com isso na mente, você vai enlouquecer, você vai estar sofrendo antes da hora. E o irmão falou uma coisa muito interessante aí, que eu lembrei da passagem de Daniel com seus amigos. Daniel, mas seus amigos, eles suportaram tudo aquilo. Eles não santificaram naquele mesmo dia que o rei mandou, né, prostrar diante da estátua. Eles só conseguiram aquilo porque eles já estavam fazendo o que nós estamos fazendo aqui, buscando esse revivamento, essa reforma, essa mudança de vida. Então, muitas vezes, realmente, o que o inimigo está fazendo com o povo da igreja é essa questão que o irmão falou, né? Uma hora fica só na santificação, né? Aquela coisa lá. Depois é só no alimento. Então, fica essa coisa, vai para lá, vem para cá, e o povo não está entendendo nada. Então, as coisas que eu estou aprendendo aqui, eu estou passando para a igreja, e o povo está como assim, sabe? Povo de 20 anos, de 30 anos na igreja. Gente, irmã Cida, onde que você está aprendendo isso? Eu falei assim, meu Deus, nós está todo mundo dormindo. Então, o que me chamou muita atenção é tudo aqui que ele falou. Eu estou tentando anotar tudo aqui para depois eu rever tudo. Foi justamente essa parte que o inimigo está fazendo. Deixa, não preocupa com isso agora, não. Com esse negócio de fugir para os matos, faz até, às vezes, gozação, né? Com a cara da gente, quando a gente fala, nós chega um tempo que nós vamos ter que sair da cidade. Então, o que eles falam para a gente é o seguinte, irmãos mesmo, como o irmão diz aí, né? Interno, dentro da igreja,
preocupa com isso não é para agora não, isso é lá para o final. Que final, se nós já estamos no final? Esperar o que mais? Aguardar mais o quê? Então, o tempo é hoje, né? A salvação é hoje, não é amanhã, né? Depois. Então, é hoje. Essa é a minha consideração e agradecimento muito ao Espírito Santo de Deus. E vocês orem para que a minha internet permaneça para me manter a semana toda aqui, né? Ouvindo, né? E meditando. Essa é minha consideração. É muita Amém, coisa que irmã eu queria, Cida. né? É muita coisa que eu queria falar, mas eu vou esquecendo, aí eu vou anotando. Mas Deus vai me Amanhã ajudar aqui. mais. E não se preocupe, minha irmã. Está sendo Uhum. gravado. Em nome de Jesus, a gente vai poder rever. Estamos sim orando pela sua internet, estamos orando pela Gabi, estamos orando pela sua família. E Deus seja louvado. Irmã Evanice, nós já temos uma sequência aí, a gente, eu acredito que o irmão Odair vai ter mais, vai querer falar mais, mas vamos nos ajudando aí para que todo mundo consiga tirar dúvida, todo mundo consiga falar um pouquinho. E pode convidar os amigos, nós vamos ter essa semana toda de muitas bênçãos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Seja bem-vinda, Evanice. Obrigada, irmã. Deus abençoe. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a Deus, muito, o meu Deus, porque sempre, às vezes, quando eu estou assim meio cansada, eu falo assim, Senhor, hoje eu não vou entrar na sala. Irmãos, eu não consigo ficar na cama. E dá na hora certinho, eu até tirei, né, o despertador, falei assim, não vou colocar não vou levantar hoje, estou cansada. Aí, sempre acontece isso. Aí, quando foi hoje, foi mais, aí eu não consigo ir na cama, acabo levantando, né, e estou assistindo, porque antes eu ficava assistindo deitada e eu acabava cochilando na metade da mensagem. E hoje, graças a Deus, eu assisto sentada na mesa e estou anotando tudo. E hoje não foi diferente. Hoje, quando deu assim, uma voz me chamou pelo meu nome, até pensei que fosse meu marido, mas ele estava dormindo. Aí falou assim, levanta, está na hora. Aí eu levantei e fui aqui para a sala. E desde a oração de Joaninha que eu fui tocada. Desde a oração, na hora que ela falou que Deus estava levantando, né? Que pessoas especiais estavam acordadas nesse momento. Não, eu falei assim, Senhor, a oração já veio, né? Abalando aqui minhas estruturas e confirmando a fé. Então, por que Deus me levantou? Para que eu entendesse o tempo que nós estamos vivendo. Que pregação, meu irmão, que pregação, Senhor, está esclarecendo. Eu tenho certeza que a nossa igreja não está desperta para esse momento. E eu quero muito essa pregação que eu vou estar passando na igreja. Toda essa semana eu vou fazer uma semana de oração com as pregações que serão feitas, né, que já serão feitas, abordadas aqui nessa semana. E a minha pergunta é, os outros eventos eu entendi a partir do decreto, que eu também esperava esse momento do decreto para eu poder, né, ficar mais alerta. Agora eu me preocupei e eu quero saber do irmão como nos preparar para esse momento, como começar, por onde começar, meu irmão? Essa é a minha pergunta, irmã. Irmão Odair, o senhor quer já falar? Posso responder já. Louvado seja Deus. Deus deixou para a gente ferramentas para nós nos prepararmos. Vida no campo não vai salvar ninguém. Tem gente morando no campo que não vai ser salvo. Reforma de saúde também não salva ninguém. Mas Deus nos dá isso como ferramentas para que nós... Ó, o papai está falando. Deus nos dá isso como ferramenta para nos prepararmos contra os ataques de Satanás. Então, o fato de você morar no campo, ele te ajuda, é uma ferramenta que Deus, é uma arma que Deus deu para você, para livrar você, seus filhos, sua família, das grandes das grandes tentações de Satanás que acontecem na cidade. Então, promiscuidade, problemas de educação, filhos, rebelião,
fome, pestes, estão concentradas onde? Nas cidades. E nunca foi plano de Deus que o seu povo morasse em cidades, desde o Éden. Deus deu para o homem morar, Deus não construiu uma cidade para Adão e Eva morar. Não construiu uma casa, ele construiu um jardim, que era o plano de Deus. Então, o processo que Deus nos dá, hoje Satanás leva a dizer que é loucura. Então, a gente precisa aceitar os instrumentos que Deus nos dá para a gente poder se preparar. Isso aqui é instrumentos que Deus dá para a gente se preparar. O problema não está quem rejeita o sábado. Nós vamos ver nesse estudo, ao final dele, que o problema não está entre o sábado, o problema está numa palavra. A palavra é preparação. E como é que eu me preparo? Isso é a pergunta que a irmã fez. Como é que eu me preparo? Aceitando os instrumentos de Deus, os conselhos de Deus para nós no nosso tempo, não rejeitando os conselhos de Deus. Que é como nós vimos na lição, né? Nabucodonosor viu, né, que Daniel e seus companheiros viu Jesus porque ele reconheceu isso nos companheiros de Daniel e Daniel antes. Eles já revelaram, então eles já estavam, entre aspas, se prepararam. E como é que eles viu isso? Quando eles se prepararam lá na cozinha, quando eles tomaram a decisão, não vou comer desse alimento. E então Deus pôde se revelar através deles. E por isso Nabucodonosor reconheceu quem é que estava com eles acompanhando, porque ele antes já tinha visto esse mesmo ser nos 4, né? Daniel e seus companheiros. Então, hoje, para Deus nos reconhecer, nós precisamos ter um bom testemunho. Qual é o testemunho? Uma família bem ordenada, filhos educados, alimentação, vida e saúde, né? Por que nós temos essas mensagens? Será que ela é só de enfeite para nós? Ou será que é para um povo realmente especial que Deus quer preparar para esse tempo? Então, use os instrumentos que Deus deu para nós nos prepararmos, né? Não rejeite esses instrumentos. Mas a gente vai falar mais disso durante essa semana, tá bom? Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada. Irmão e irmã Miriam, você está com sua mãozinha levantada, seja bem-vinda, minha irmã. Se tiver mais alguém que quiser perguntar, já vá se preparando, viu? Para a gente não perder tempo. Irmã Miriam, pode abrir seu microfone. Seja bem-vinda, seu microfone está fechado. Ah, tá. Estou eu aqui falando. Obrigada, Bom dia, irmã. gente. Bom dia, queridos. Ele disse que alegria ouvir a voz da irmã Cida, que eu estava sentindo saudade dela e estava preocupada, né? O que aconteceu com a irmã Cida? Que ela faz falta, ela fala, né? A maior parte do que eu ia dizer, o irmão já respondeu aí na fala dele, que a irmã Evanice perguntou. Eu queria que ele, de repente, falasse mais sobre esse processo aí de sair da cidade. Eu não tenho condição nenhuma, gente, de sair da cidade, nenhuma, porque não é que eu não tenho vontade, eu não pense nisso, eu não estudei sobre isso, não é nada disso. Mas eu sou uma pessoa que eu sou só, tenho o meu salário de trabalho, que eu estou aqui trabalhando. Então, como que uma pessoa dessa que não tem terra, que não tem nada, que não tem amigos na terra, em campos, né? Mas algumas pessoas, eu escuto algumas pessoas... Irmã, você tem amigos no campo. Aqui nessa sala nós somos amigos e irmãos. Desculpa, viu? E seja bem-vinda ao reino. Deus vai preparar um cantinho para você, eu creio. Louvado seja Deus, que bênção ouvir isso. Eu escuto algumas pessoas dizerem assim, que vão, né, para o campo, já estão comprando terras e fazendo isso e aquilo, e eu fico assim, Senhor, eu não tenho condição nenhuma de sair, o Senhor sabe que eu não tenho condições, e são pessoas que às vezes só falta comer urubu, porque eu fico olhando assim, pensando, eu não tenho esse sentimento de por que eu não tenho e tal, mas eu fico assim, Senhor, eu acho que o Senhor vai me dar a condição de viver aqui, morrer aqui, ou me tirar daqui antes, né? Me tirar a vida, o fôlego, porque o Senhor conhece meu coração, mas sabe que realmente eu de mim mesmo, de minhas posses, eu não tenho condições. Então, da mesma maneira que muitas pessoas vão estar fugindo e vão estar perdidas, aí o irmão falou aí depois, né? Por isso que eu disse que já estava até respondido, vão ter pessoas que também vão estar no campo e que não estão salvos, né?
Orem por mim, tá, gente? Para Deus acalmar meu coração, porque eu sinto muita angústia em relação a isso, de não ter condições de estar em um lugar onde eu sei, pelo estudo da palavra de Deus, que seria o melhor lugar para eu estar. Graças a Deus, hoje eu não tenho filhos pequenos, meus filhos já são todos adultos, casados, só falta um para eu casar. Mas eu mesma, de minhas condições, eu não tenho condições de estar, né? Mas que Deus dê condições àqueles que, assim como eu, não têm condições, mas que Deus conhece o coração e que tem uma família, né? Como ela disse aí, achei tão lindo dizer que, tipo, pode contar comigo, né? Onde eu estou, vocês, se cabe a mim, cabe a vocês também, tá? Irmã Cida, bom dia, muito prazer, tá bom? Não é Cida, não, é a outra, né? Como é que é o nome dela aqui? Miriam. Irmã Miriam, bom dia, muito prazer. Irmã Miriam, a senhora precisa fazer o curso aqui, tá bom? A Heloísa esteve aqui, isso não é um problema, tá? Muita gente não tem nada, não tem condições, não tem dinheiro, não tem posse. Eu vi que a senhora é aposentada, pelo que eu entendi que a senhora falou, né? Tem o seu salário, mas não tem condições. Olha só, muitos de nós, a maioria de nós, não crê no poder de Deus. Deus é dono da prata e do ouro, é ou não é? Ele é dono da prata e do ouro. Você pode cavar no fundo do seu terreno, bater um enxadão e achar lá um pedaço, uma pepita de ouro, e você comprar o seu sítio e ir para o campo do jeito que... Mas não é isso que Deus pode fazer isso se Ele quiser. Deus quer que nós aprendamos a depender dEle. Essa é a primeira coisa, a lição. Então, não é o fato de... Tem gente que tem posses e o diálogo e a conversa é diferente. Olha, eu tenho tanta coisa que eu não consigo sair da cidade. Eu não tenho como eu cuidar das minhas coisas e morar no campo. E tem gente que não tem nada, assim, eu não tenho nada e não consigo ir para o campo. Então, o Satanás, ele coloca desculpas para nós, e todos os meios, para a gente nos cercar de todas formas. Mas a gente precisa confiar no poder de Deus. Tanto quem tem, para poder ir e abandonar o que tem, que é difícil também. A pessoa, como é que eu vou abandonar tudo e vou para o campo, deixar tudo? E outro assim, eu não tenho nada, como é que eu vou? Isso está numa coisa, que é a dependência de Deus. E é isso que Deus quer nos ensinar na vida no campo. Deus não mostra para a gente o futuro, Ele nos mostra o dia. Então, a revelação de Deus para o seu povo, ela não é, entre aspas, nesse sentido, estou falando no sentido de sair para o campo, da experiência de fé, porque se Ele mostrasse tudo, a gente não exerceria fé. Então, a gente precisa exercer fé. Senhor, eu confio em Ti, sei que é isso que é o seu plano. Estou à sua disposição para fazer a Tua vontade quando o Senhor quiser. E assim, a sua oração deve ser, Senhor, eu estou pronta para fazer a Tua vontade. Quero fazer a tua vontade. Se o Senhor quer que eu vá para o campo, abra as portas e eu vou. E olha, irmã, não espere, porque Deus vai agir. E aí, quando as portas se abrirem, eu falo assim, e agora, o que eu faço? Aí você vai ter que fazer a escolha, vou ou não vou? Né? E Deus abre as portas. Se a senhora entrar no nosso canal, o canal Odair Faria, a Bússola, ou então no www.iceves.org, eu vou escrever aqui, www.iceves.org, vocês vão entrar lá e tem lá vídeos, e tem lá testemunhos de pessoas, tem casais que não tinham nada, não tinham fonte de renda, não tinham salário, e ainda tinham 2 crianças, no YouTube. O canal A Bússola é no YouTube, e o canal do Iceves é no site mesmo. Lá dentro do site tem tudo lá sobre o site, tem lá vídeos, né, e testemunhos. De pessoas que tinham tudo, e largaram tudo e foram. Pessoas que não tinham nada, nem emprego, nem salário, nem fonte de renda, e tinham crianças e foram. E como que Deus agiu com cada uma delas. Então, a gente precisa realmente exercitar a nossa confiança em Deus. Não tem outro meio, não tem outro escape. Né? Então, acreditar que a Bíblia diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos dará tudo o que necessitamos, precisamos. Não aquilo que nós, entre aspas, queremos, mas aquilo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, a Bíblia ainda diz que Deus nunca viu um justo mendigar o pão. Então, a gente precisa acreditar no assim diz o Senhor, crer realmente. E é só precisar vir aqui fazer o curso de Vida no Campo, agora tem vaga ainda, tá no mês de maio. A irmã Heloísa já esteve aqui, pode dar um testemunho para vocês verem como que foi. E começa dia 20 de maio, vai até dia 29 de maio. Tá bom? E vocês podem vir participar aqui, é uma bênção, tenho certeza que vai mudar a sua vida. A gente sempre diz assim que o curso é uma vida antes e uma vida depois do curso.
Não porque haja em nós algum espírito, nada, é porque o Espírito Santo trabalha em você, num ambiente, numa alimentação, numa água, num ar puro, num silêncio, que atua bem mais forte quando você está dentro do centro da vontade de Deus, tá bom? Que Deus abençoe, irmã. Eu vou estar orando pela irmã também, tá bom? Amém. Amém. Obrigada, irmão. Deus seja louvado. Nós temos mais aqui a irmã Cida, já está com o microfone aberto. Você quer falar novamente, minha irmã? Seja bem-vinda. Depois a irmã Rosângela. Tá. Eu queria só agradecer, né, a irmã Miriam pela falta que ela... Eu tenho certeza que não só ela, né, mas todos vocês, a gente sente falta realmente, como eu sinto falta da irmã Irani. Mas uma coisa que eu gostaria de falar para a irmã Miriam, né, o pastor também já falou aí, o irmão, mas a fé que nós precisamos ter hoje é aquela fé que Abraão teve quando Deus falou para ele: você sai da sua parentela, sai e vai. Então, nós precisamos ter essa fé, irmã Miriam, e através desses estudos que nós estamos tendo todos os dias, Deus vai nos dar essa fé, né, essa confiança que na hora exata Ele vai providenciar tudo para nós, porque esse Deus que está conosco aqui na sala de consagração é o Deus do necessário. Então, no momento, antes de eu fazer, né, de eu entrar na sala, eu ficava preocupada com isso. Meu Deus, tem que ir para o sítio, eu não tenho dinheiro, né? Para onde que eu vou? Né? Eu sempre falo com a Ana Maria aí: Ana Maria, se você for, você me fala que eu estou indo com você, eu quero ir embora. Falei com a Iaponir, você está tão longe, como é que eu vou arrumar? Mas aí, depois que eu passei a ouvir, né, o que a gente está estudando, então aí eu já comecei, né, a deleitar no Senhor, que eu sei que no momento Deus vai arrumar um escape para nós, né? Então confia, não fica preocupada, não fica angustiada, porque o nosso Deus é o Deus do necessário. Ele provê para nós no momento certo. E se tiver que ficar na cidade, né, e morrer como mártir, amém, né? Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça, viu? E relaxa e faça como o Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Amém, amém. Louvado seja o grande Deus, irmã Cida. Nós temos a irmã Rosângela, seja bem-vinda, irmã. Na sequência temos a irmã Marli, e fique à vontade, irmã Rosângela. Feliz semana a todos. Eu gostei muito da mensagem e depois da fala da irmã, eu senti-me assim, o desejo de dar um testemunho. Na verdade, eu fui criada na fazenda, né, até os meus 8 anos de idade, e depois eu fui para a cidade. E aí, São Paulo, né, Minas, morei só na cidade. E até julho do ano passado, eu não tinha vontade para o campo, porque eu fui criada no campo, eu sei das dificuldades, mas também do benefício. Eu falo que eu tive uma infância perfeita. E até participei dos 2 congressos da Cesiane, né? No testemunho, eu falava para minhas amigas: olha, eu quero ficar na cidade. Só que eu nunca orei a Deus a esse favor. Por quê? Justamente pelas condições que a irmã falou. A gente tem parente na rota, que tem campo, mas a gente não tem nada. Ou melhor, a gente tem tudo. Nós temos uma casa, né? Graças a Deus. E então, eu falei com meu filho: filho, vamos começar a orar para que, se for da vontade de Deus, Ele dá para nós um pedaço no campo, mas não só para nós, que dá para a gente levar umas 4 ou 5 famílias que não têm condições de comprar. Mas eu falei com o Tiago: mas só que a gente tem que orar o seguinte, tem que ser tudo, porque nós não temos dinheiro para comprar nem metade de um terreno. E nós começamos a orar em julho do ano passado. Em julho, irmãos, quando foi em agosto, eu tenho uma irmã que ela tem 5 alqueires de terra, né, próxima à Serra da Canastra, que é conhecida como a Serra da Babilônia. E aconteceu uma situação com ela e ela me ligou, resumindo. Ela falou assim: minha irmã, eu te dou um alqueire de terra para você, mas eu preciso da sua ajuda.
é porque eu só tenho você, eu não tenho família. E essa irmã, a gente já ajudava ela há 6 anos, assim, com pequenas coisas. Eu disse, se você está me dando, eu aceito. Então, irmãos, ela me deu um alqueire de terra, e ela tem mais 4 alqueires de terra, e a nossa grande dificuldade é o seguinte, porque a mãe dela já morreu já faz 5 anos, e ela nunca teve condições, é uma pessoa em estado de vulnerabilidade na cidade, com uma riqueza enorme, né, que são essas terras, e a gente não tem condições de pagar a multa para o governo, né, alguma coisa lá que eu não sei o nome, que já está em R$25 mil. Então, nós juntamos com uma outra irmã agora aqui, que conhece muito de loteamento, né, que já fez loteamento em São Paulo para irmãos, e nós estamos lutando. Então, irmã, qual que é o objetivo? Da minha parte, eu não preciso de um alqueire de terra, eu preciso de um pedaço. Mas a minha parte é ceder para mais 4 famílias que não têm condições de ter, né, terra para morar, e fazer esse loteamento e vender um preço bem em conta para as pessoas pagarem bem pouquinho por mês para aquelas famílias que realmente não têm condições. Então, de acordo, né, com as orientações da Ellen White, não fazer uma comunidade, né, mas ali 4 famílias, depois numa outra mais distante, mais 4, de 4 a 7 famílias, se não me falha a memória. Então, vocês orem a esse favor, porque a nossa luta é conseguir esse dinheiro, porque já tem quase 10, 15 famílias que querem ter um pedacinho de terra e têm condições para comprar. Mas por mais que seja confiança, que você faz um contrato com o advogado, a pessoa quer comprar a terra, que esteja legalizada, e lá precisa fazer o inventário. Irmãos, é um lugar perfeito. Para quem quiser pesquisar depois, chama Vale da Gurita, próxima à Serra da Canastra. Lá é uma ilha, tem 2 fontes de água, né? O irmão pregou, eu já tinha lido também, que fala o seguinte, quem tem um pedacinho de terra com água, né? Rei e rainha. Então, lá, eles têm 2 fontes nascentes de água, que fala, além de passar o rio, né? Famoso da Babilônia, dentro da terra. E no final, irmãos, é o paredão, né, da Serra da Canastra, da Serra da Babilônia, aonde tem até o espaço para fugir. O espaço, gente, essas terras, a gente fala assim, que foi escolhida a dedo por Deus para essa irmã nossa, porque é tudo de acordo com o que Ellen White aconselha. Então, irmã, Deus vai providenciar pessoas para preparar um pedacinho de terra para aquelas que não têm condições de comprar. Ore por nós aqui, né, no estado de São Paulo, Franca, bem próximo aqui de Minas, porque se Deus, ele, né, continuar abrindo as janelas do céu, derramando bênçãos sem medidas, nós vamos poder ajudar aí aproximadamente, quem sabe, de 10 a 20 famílias, tá bom? Então, não se preocupe, porque eu não tinha nada, e hoje eu já tenho um pedacinho de terra, só falta regularizar, mas Deus vai dar condições para nós em um futuro bem próximo, tá bom? Uau! Eu agradeço muito aí pela oportunidade, tá, de falar com vocês, e eu tenho orado aí todos os dias, e eu tenho uma casa aqui em Franca, que a gente transformou ela em um projeto social que nós queremos dar continuidade agora, né, através de uma ONG, e eu alugo uma chácara. Se você me perguntar como que você paga essa chácara, ela é R$600 por mês, uma chácara bem simples, né? Mas todo final de semana nós estamos lá, meu filho está brincando na terra, subindo na árvore, né? Então, nós não estamos nos preocupando com daqui 3 meses, 6 meses, mas o hoje, né? O agora, confiando que o amanhã, pertence a Deus, e Ele nos dá essas condições. Depois pode pegar meu contato, quem quiser conversar melhor sobre isso. Então, a gente vive assim pela fé. E acreditamos que grandes coisas tem o Senhor para nós. Um forte abraço, meninas e meninos, acho que eu falei muito, tá? Obrigadão. Louvado seja Deus, está todo mundo aí jubilando. Rosângela, muito obrigada, minha irmã, por seu testemunho. É muito bom a gente poder vibrar ainda hoje
com as respostas às nossas orações. Nós temos orado. A Rosângela, quase todos os dias, ela coloca no chat. Continuo contando com as orações de vocês, por mim, por minha família. Ore, eu vou participar de uma entrevista. Ore, está acontecendo isso. Então, queridos, nós precisamos ter confiança nas promessas de Deus. Nós precisamos. O nosso Deus, como disse o irmão há pouco, é o Deus, é o dono do ouro e da prata. Nós temos que confiar que Deus vai prover tudo. Quando fala tudo, é tudo. Não é o que eu quero. O irmão disse isso também. Não é o que eu quero. É o que eu preciso. E quem sabe do que eu preciso é Deus. Precisamos aprender a pegar essas nossas ansiedades e trocar pelo fardo dele, porque foi isso que ele nos sugeriu, né? Foi isso que ele nos orientou. Então, vamos fazer isso. Nós temos a irmã Marli com a mãozinha levantada. Aí, irmã Marli, seja bem-vinda. A gente queria ficar aqui conversando, né? Mas o tempo não permite, já são 6h30, né? Temos que trabalhar, enfim. Irmã Marli, seja bem-vinda. Bom dia, feliz semana para todos. Eu estou apenas 3 anos, né, na igreja, está sendo uma luta muito grande, até dentro da própria igreja, né, porque está muito, assim, diferente do que eu imaginava, né, porque, na verdade, eu fui adventista durante a minha infância, aí saí na adolescência e estou retornando agora. Teve a pandemia que atrapalhou bastante, né, o meu retorno, mas eu estou sentindo a igreja assim, né, totalmente diferente daquilo que deveria estar, né? Mas estou seguindo assim as orientações de Deus para continuar. Aí houve até essa sala de hoje foi uma resposta, né? Porque ontem eu conversando com meu irmão estava falando sobre isso, meu irmão Valmir, ele está na sala, né? A gente estava falando sobre isso, sobre a saída, né, para ir para o campo, e é um desejo muito grande que eu tenho. Eu acho que eu sempre quis, né? Eu sempre gostei de terra, sempre quis morar no campo, mas estou esperando, né, o agir de Deus. Eu estou com meus 2 filhos e netos, tudo, né, vivendo uma vida totalmente atribulada, com cegueira espiritual, então até peço que orem por eles, para poder, né, eles abrirem os olhos e querer, né, estar no mesmo caminho que eu estou, que está sendo, estou com muita alegria nisso de ter retornado. E eu tenho só 2 perguntas, né, sobre esse curso, quero saber detalhes, onde é, quanto é, né? E uma dúvida que eu fiquei assim, que ele falou que que as pessoas vão estar no campo e vão ter que voltar para a cidade, né? E eu quero saber se essa volta seria obrigatória, quem está no campo teria que voltar para a cidade mesmo para poder estar pregando, né? São essas 2 dúvidas. Irmão Odaí, você se encontra aí conosco? Pode responder? Estou aqui ouvindo. Irmã, Sim. vamos por partes, né? Bom, a senhora perguntou aqui, vou anotar aqui meu WhatsApp, tá? O WhatsApp do projeto, e aí a senhora pode entrar em contato e a gente responde 574-3244. Aqui está o meu WhatsApp. Quem quiser mais informações é só entrar em contato, tá bom? Bom, a irmã falou a pergunta que a irmã falou foi sobre, deu branco agora, fui anotar aqui, esqueci. Irmão Odaí, só um minutinho, só um minutinho. Eu vou copiar, é porque o senhor mandou aqui no meu privado. Eu vou copiar. Aí tá dando eco. Eu vou copiar aqui e vou mandar para todos. A hora que o senhor for mandar mensagem no chat, o senhor vai lá em cima e clica em todos. Tá bom? Tá. Mas a mensagem que o senhor enviou aqui, eu já vou mandar para todos. Então tá bom. Pode continuar respondendo. Então todas que eu escrevi aqui foi só no privado. A pergunta dela é a seguinte: se quem está no campo obrigatoriamente vai ter que voltar para a cidade quando tiver que pregar, essa é ou eu vou perguntar para você. Eu vou responder com outra pergunta. Pregar o evangelho é uma ordem ou é uma escolha? O que vocês acham?
É uma ordem divina que deve ser obedecida ou é uma escolha? Ordem. É uma ordem, né? Uma ordem, né? Então, olha só, o amor pelas almas vai levar as pessoas a saírem do campo, não sair, vender as coisas do campo, porque primeiro já não vai vender mais, já está no decreto, não tem mais venda, não compra e vende. Então, eu fico às vezes me perguntando como é que as pessoas dizem assim, olha, no decreto é hora de ir para o campo. Tá, mas como é que você vai para o campo no decreto se você vai vender para você comprar? Então, você vai comprar como? Se você não pode comprar e vender. Então, no decreto, não é hora de comprar, de mudar para o campo. No decreto é hora de dar o alto clamor para aqueles que se prepararam antes para poder dar o alto clamor. Então, o fato de sair do campo e ir para a cidade não é vender no campo e ir para as cidades. É como os valdenses, eles se preparavam, eles iam até a cidade e pregavam o evangelho. Se fosse possível, eles voltavam. Voltavam em que sentido? Se não os matassem, se não os prendessem. Então, eu sempre falo para meus filhos assim, vai chegar um dia que o papai vai sair daqui, vai para a cidade pregar, e talvez o papai não volte mais, e a gente não se veja mais. É essa situação que se abre diante da nossa frente. Isso, eu não estou falando isso com uma história como um romance. Isso é o que vai acontecer. Então, muitos vão sair do campo e vão para a cidade, por quê? Porque eles vão, por amor às almas, pregar aqueles que vão se converter aos milhares lá. E podem ser que não volte mais para casa. Vão ser presos, vão ser condenados à morte, vão ser colocados, a senhora diz que vão ser esquecidos, não haverá ninguém em favor deles, nem a justiça, nem a polícia, ninguém. Somente ele, Deus, vai estar lá. Então, o momento, a questão de ir para a cidade é uma questão de amor pelas almas. Você está cheio do Espírito Santo, foi selado já, você vai agora para pregar o evangelho. Mas, se for possível, você volta para casa. E alguns vão voltar, e vão voltar. Mas, chega um momento que não vão voltar mais. Ou então, aqueles que já estiverem no campo, quando passar o tempo de selamento, vão sair do seu campo e vão fugir agora, se esconder. Esse tempo de fuga não tem provisão. Por isso que as pessoas se confundem. Porque a senhora disse que, olha só, quando o decreto chegar, então, o momento de fuga. Então, tem dois momentos. Tem um momento de sair das cidades, que é antes do decreto. Então, se você pegar o Espírito de Profecia, e o que a senhora te diz, assim, olha, porque tem texto assim, olha, a senhora está falando aqui que a fuga é depois do decreto. Sim, a fuga é realmente depois do decreto. Não é fuga para sair das cidades, é fuga para você fugir, porque agora saiu o decreto de morte, você tem que se esconder, não tem mais salvação para ninguém. Então, é esse momento. Por isso que ela fala que é depois do decreto. Que é fuga, fugir, não ficar mais, não pregar mais, não ter mais conversão. Esse é o momento de fugir. E o momento de sair das cidades, tanto é que, assim, você conhece um livro da Sharon White, chama assim, Fuga para o Campo? Não existe, né? O que existe? Vida no campo. Vida no campo é de você viver no campo ou você vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta? Não é isso. É vida no campo. Por isso que ela fala assim, olha, é um estilo de vida. É uma ferramenta que Deus nos dá para a gente preparar o nosso caráter, para a gente preparar a nossa dependência de Deus, para a gente aprender a confiar em Deus. Mas eu olho para essa sala e uma coisa que a gente vai falar aqui, né? Deus precisa restaurar algo em casa. Cadê os homens? Eu vejo aqui a maioria que pode ser que os homens estejam assistindo pelo celular das mulheres, né? Mas a maioria aqui é mulher. Não tem praticamente homem com um nome aqui, né? Pode ser que esteja sentado do lado assistindo com a esposa. Então, para isso acontecer, mulheres, vocês precisam cair de joelhos, orar e restaurar esse sacerdócio. Aqui Deus está chamando, Deus, quando chegou no Jardim do Éden, ele não chamou Eva, vem cá que eu quero conversar contigo. Ele chamou o responsável. Amém. Ele chamou o sacerdote. E cadê o sacerdote, os sacerdotes desse encontro? Onde estão eles? Né? Então, precisa ser restaurado isso. Isso a gente faz aqui no curso também, tá bom? Quem passa os 10 dias aqui, quem é a irmã Luísa aqui, como já falei, não sei se mais alguém aqui já esteve aqui. A gente fala da missão, né? Nós vamos ver aqui que Deus tem para nós de restauração, ok? Espero ter respondido a irmã, tá ok? Amém, irmão, amém, Deus seja louvado. Gente, assim, o pessoal tem que trabalhar, eu estou vendo aqui, e eles estão insistindo em permanecer conosco. Já são 6h40, eu quero pedir o irmão Odaí para fazer uma oração. Tem mais alguém que gostaria de orar, agradecendo a Deus por essa bênção maravilhosa que tivemos aqui, nesta manhã? A Heloísa?
Oi, querida. Vamos lembrar aos irmãos, né, que nós vamos ter mais 3 dias com o Odaí. Vamos ter terça, quarta e quinta, né? E espero ter mais outros dias com o Odaí, né? Mas nós vamos poder poder tirarmos as nossas dúvidas, né? Vão surgir muitas dúvidas ainda, e eu super recomendo, né? Quem tem vontade de fazer esse curso, né? Como o Odair disse, é um divisor de águas na nossa vida, né? Então, a Juliana também estava aqui na sala, mas ela acabou saindo, né? Mas eu tenho certeza, né, que a Juliana também foi, e ela também pode dizer para vocês que foi muito especial na nossa vida ter passado ali, né, esses 10 dias junto ali com a família seviana, né? Então, a gente já se sente parte dessa família. Olha, eu digo para vocês, depois que eu estive ali, eu vi o poder de Deus na vida de várias pessoas que deixaram tudo para ir para o campo. A gente não tem que ter medo, é isso mesmo que o Daí falou, é confiança em Deus. Deus vai suprir e vai levar os sinceros, todos aqueles que são sinceros e que querem de verdade, Deus vai agir na hora certa e no momento certo, para aqueles que têm condição e para aqueles que não têm condição. Aqueles que não têm condição, os que têm vão levá-los, vão ampará-los, vão cuidar deles, né? Mas para isso você tem que ter no seu coração o eis-me aqui. É falar para o Senhor o que você quer e que você se coloca nas mãos dele. Então, eu acredito nisso aí, né? E é o que Deus está preparando para nós. Então, gente, nós vamos ter que encerrar, né, a sala, né, Juninha? Mas volte amanhã. O Odaí fez uma pergunta, né, Odaí? E Sim. amanhã ele vai ter a resposta para a pergunta de hoje. Então, não percam, né? Amanhã às 5 horas, tragam, gente, convidados, né? Chame os seus amigos que têm interesse nesse assunto, porque o Senhor vai falar conosco aqui nessa sala, nessa semana, poderosamente. Amém. Amém, Deus seja louvado. Muito obrigada, Elô. Irmão Odaí, depois eu vou te ligar para orarmos hoje, né? E, irmãos, eu gostaria de pedir que continue orando pelos pedidos da sala. Nós temos aí alguns pedidos. Eu estou vendo assim os corações ansiosos já pela família, pelos filhos, e vamos atentar ao chat, continuar orando com tranquilidade em Cristo Jesus. O nosso Deus é um Deus amoroso demais, poderoso demais, e Ele vai realmente nos dar o que precisamos. É o que a Heloísa disse, só basta você dizer, eis-me aqui. Só isso, eis-me aqui. Quem sabe, com o tempo, eu consiga falar para vocês, aí, todo mundo que está com dificuldade de internet, dificuldade com o local, quem sabe a gente consegue falar sobre, mas hoje, infelizmente, não tem como, né? Já são 6h44, nós vamos para a oração final. Eu não consigo ver nenhuma mãozinha levantada para orar. Heloísa, obrigada, Elô. Então, Juninha, eu oro para encerrar, então. Elô vai orar e o irmão Odaí, se puder também. Eu gostaria de ter 2 orações e, na sequência, nós teremos o hino para encerrar. E um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. A Heloísa vai orar? Não estamos te Posso ouvindo, orar Elô? primeiro? Oi? Sim. Tá, então eu vou Eu orar. achei que você estivesse falando. Ok. Bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos, Senhor, com o nosso coração cheio de alegria, porque nós sentimos, Senhor, o quanto o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem preparado os seus profetas, os teus servos, para trazer a cada dia aqui nessa sala a mensagem do céu. Aquela mensagem, Senhor, que o Senhor tem preparado para que nós possamos completar a mudança do nosso caráter aqui nessa terra. Pois o Senhor está nos preparando, Senhor, no banquinho da tua escola, para que nós possamos viver toda a eternidade contigo. Nós queremos te agradecer, Senhor, em especial hoje, pela vida do irmão Odaí,
que é esse servo que se colocou em tuas mãos, junto com a sua família, junto com tantos colaboradores ali no ICEBS, para fazer a tua vontade. Que o Senhor venha abençoar o seu ministério, abençoar o seu lar, abençoar os seus 2 filhinhos, a sua esposa. Ó Pai querido, nós também agora queremos te clamar, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nessa sala, Senhor, tem um povo fiel, temente. Nós temos pessoas aqui, Senhor, que estão em Portugal agora neste momento, que estão no Brasil, que estão na Inglaterra, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Nós temos pessoas espalhadas por todo o Brasil aqui nessa sala. Pessoas sinceras, Senhor, pessoas que estão desejosas de fazer a tua vontade, mas que ainda não sabem para onde ir e o que fazer. Mas nós temos certeza, Senhor, que essa semana o Senhor vai responder as nossas perguntas, os nossos questionamentos, as dúvidas que temos no nosso coração. Aquilo, Senhor, que ainda precisamos de reparar na nossa vida. Para que sejamos reparadores de brechas, precisamos de primeiramente reparar a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa. Por isso, ó Deus, fale conosco. Nos ensine, Senhor, o que devemos fazer, para onde temos que caminhar. Use, Senhor, o teu profeta, que o Senhor escolheu essa semana, para falar conosco. Nós te clamamos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E confiando, Jesus, que desde já o Senhor já está preparando essas respostas. Por isso, o Senhor acordou a irmã Evanice. O Senhor não deixou ela ficar na cama, porque ela precisava de ouvir essa mensagem, assim como todos nós. Obrigado, Senhor, porque aqui está o grupo que o Senhor escolheu para ouvir a mensagem de hoje. Esse é o teu povo. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do teu trono agora, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça a tua obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade, e que nós possamos, Senhor, ser luz por onde passarmos, que essa mensagem não fique somente para nós, mas que ela chegue a outras pessoas em outros locais, porque o Senhor vai nos usar poderosamente também através do aprendizado aqui essa semana. Fique conosco e é o que nós pedimos hoje, durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, o Senhor um dia disse a Moisés para que dissesse para Arão, para que nós falássemos aos filhos desta classe, aos filhos de Israel no tempo do fim, que o Senhor o abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de cada um dessas pessoas que estão nesse grupo, que o Senhor sobre eles levante o seu rosto e lhes dê a paz, que o Senhor abençoe a cada um dos membros desse grupo, nos dê um ótimo dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Queria conhecer vocês aí, só vejo o nome aqui escrito aqui, ó, só alguns que tem fotinha aqui, né? Vocês são tudo escondido, é tudo 007. Só vejo aqui tem a Cesiane, a Ruth, agora apareceu aí, eu sei que vocês vão cantar agora, pelo menos para a gente dar um oizinho, né, para eu saber quem que é que eu tô falando, né? Bom dia, irmão Odaí, eu sou Iaponira. Eu moro Amém. aqui em Portugal e sou uma das gestoras aqui da Sala da Consagração. Amém. Bom dia, irmão. Meu nome é Júnia e a gente vai se conhecer em nome de Jesus logo, logo. Jesus está voltando. Amém.
estamos em cidade, mantemos em cidade, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Amém, irmãos. Essa é a nossa sequência também. Ele é Rei dos Reis porque ele antes morreu e depois venceu. Enquanto o seu eu estiver vivo, enquanto você não cometeu o suicídio do seu eu, não tem como você reinar com ele como Rei dos Reis. Precisamos morrer para o nosso eu, para as nossas vaidades, nossas escolhas, nossas decisões e fazer a vontade do Pai, para que então possamos reinar com ele. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu vou baixar aqui a gravação. Mais tarde eu vou subir para o canal e eu vou compartilhar no grupo da sala de consagração para que todos possam ver novamente, compartilhar, né, com seus amigos e irmãos, para que amanhã nós possamos estar aqui novamente às 5 horas da manhã do Brasil, às 9 horas da manhã daqui de Portugal e também da Inglaterra. Um abraço para todos. Irmão Odair, muito obrigada e até amanhã. Eu que agradeço a oportunidade, Deus abençoe vocês, viu? Amém. Irmão, já veio gente de Portugal aqui, viu? Da Espanha também. Louvado seja Deus. Veio fazer o curso de 10 dias. Ai, eu gostaria muito. Vamos Eu pedir já a morei Deus. aí também, viu? Que bênção. Morei Também aí. venha então estar conosco, irmão Odair. Nós aguardamos o senhor aqui. Ó, irmã, é só marcar e chamar que a gente vai. Nós temos aqui um grupo que está se preparando para ir morar no campo e a gente tem uma vontade de cuidar de pessoas. Então, a gente está aqui se preparando e, se Deus quiser, né, Deus nos dará essa oportunidade. Eu já gostaria de convidar o senhor para estar aqui conosco. Amém. Deus chamou, a gente vai. Onde Deus manda, a gente vai. Deus abre as portas, a gente vai. Tá bom? Amém. Vamos falar então. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, gente.